mãe, o personagem Leroy Hanlon, né, que é o avô do Mike, aquele mesmo membro do famoso Clube dos Perdedores que a gente conheceu em It de 2017, e simplesmente a referência mais genial desse primeiro episódio de Welcome to Derry, curiosidades que talvez vocês não saibam ou não tenham percebido no primeiro episódio de It, Welcome to Derry. Hello, my friends, Geek na voz, e cara, eu acho que não tinha uma forma melhor. Eu achava que eles seriam um núcleozinho ali, os novos perdedores, mas todo mundo já foi de arrasto. E a entidade, né, conhecido como a Coisa, é um ser cósmico, né, um mutante interdimensional que caiu na Terra há centenas de milhões de anos. E desde então ele se alimenta dos moradores da cidade, que hoje conhecemos como Derry no Maine, né. E a cada 27 anos, após um longo período de hibernação, a criatura desperta e volta a alimentar das pessoas. Principalmente em relação ao medo das crianças, porque além da inocência, o Pennywise, digamos assim, né, a Coisa, a entidade, ele saboreia melhor o medo das crianças. Simplesmente brilhante. O enredo de The Music Man gira em torno de um charlatão que finge ser professor de música e engana os moradores de uma cidadezinha. Tudo isso vendendo instrumentos e uniformes com a promessa de montar uma banda infantil. Só que ele não entende nada de música. Ele é um trapaceiro, um mentiroso que finge ser algo que não é, apenas para tirar vantagem de crianças inocentes. Será que isso daí não soa familiar, né? Uma pessoa, uma entidade que engana as pessoas, que as utiliza, que simplesmente faz elas de fantoches, manipula as crianças e tudo isso para o seu próprio prazer. Bom, parece que já conhecemos alguém assim nessa série, né mesmo? Sendo que no filme, né, o personagem do Harold Hill, ele tem uma frase que, cara, se encaixa perfeitamente nesse universo de It e a Coisa. Mas The Music Man foi distribuído pela Warner Bros, que também é a dona dos direitos de It e produtora da série Welcome to Derry. Ou seja, usar o filme foi fácil, né? Zero burocracia e uma jogada genial para poder criar uma conexão entre os mundos. E é nesse mesmo cinema que nós conhecemos o jovem, inocente, o garotinho, aquele mesmo que mais tarde a gente veria sendo transformado numa estátua lá em It capítulo 2. Só que aí nesse outdoor é que vem um detalhe sinistro, cara. Quando eu percebi esse detalhe, a cabeça explodiu. Porque vimos o logotipo da Legion of White Decency, né, que é um grupo citado no romance original do Stephen King, que é o mesmo que provocou o incêndio no Black Spot, que é um clube frequentado por soldados negros de uma base militar próxima. E esse incêndio, que será retratado na série, foi um dos eventos mais sombrios da história de Derry, cara. E de volta à estrada, né, o Matt, ele consegue carona com uma família aparentemente perfeita, né, pai, mãe e 2 filhos, que é o mais puro retrato da normalidade do sonho americano, mas a gente sabe que isso daí esconde uma verdade muito obscura. Na rádio do carro, ouvimos uma notícia sobre testes nucleares em Moscou e seus efeitos colaterais, né, como radiação, mutações genéticas e deformidades de recém-nascidos. Ou seja, isso daí foi um prenúncio daquele bebê mutante que nasceu ali da barriga da mãe. Ou seja, a rádio já tava dando todo o beabá e a criança não percebeu, coitada, né, só tava lá na chupeta. E essa família provavelmente faz parte do arsenal de ilusões da Coisa, né, que são vítimas antigas que agora são usadas como marionetes para atrair novas presas. E o garotinho no banco de trás se chama Ray, que é um nome que pode ser uma referência a personagens de outros livros, né, do Stephen King, como Ray Garrett, né, do The Long Walk, ou Ray Brower, que é o menino morto de Stand By Me. Pode ser coincidência, mas é o tipo de piscadela que só os fãs do Stephen King podem reconhecer essa aí, né? E como eu disse, dentro do carro, né, tudo parece normal, ali a família, o núcleo entre pai, mãe e filhos, até que as coisas começam a ficar um pouco estranhas, né? Eles começam a repetir palavras ali que obviamente estão sendo manipulados pela Coisa, tudo isso pra assustar aquele garotinho e ele se borrar todo nas calças e virar mais uma vítima. Mas percebam que existe uma repetição nas palavras, existe um certo loop entre as falas daquela família macabra. Ou seja, a estrada começa a se repetir, formando um loop, e o carro parece rodar eternamente em círculos, que é uma metáfora perfeita pro ciclo de 27 anos da Coisa, que sempre volta, não importa o que aconteça, velho. Então o filho começa a entortar os olhos de forma bizarra, né? Exatamente como Pennywise fez em It capítulo 2. E logo o terror toma conta da cena. A barriga da mãe incha como um balão vermelho, que é a marca registrada do palhaço, até que algo monstruoso, um bebê das trevas, simplesmente emerge de dentro dela, velho. E como eu disse na introdução do vídeo, esse bebê não foi uma criação da série, tá? Eu tô muita gente comentando sobre isso, mas ele vem daqui, ó. Ele vem do livro do Stephen King, cara. Essa criatura das trevas já existe, porque num trecho, né, o Mike, o membro do Clube dos Perdedores, relembra uma antiga história de Derry, onde os moradores teriam visto uma criatura com asas de couro, carne apodrecida e olhos amarelados. E obviamente essa criatura miserenta que a gente viu no primeiro episódio, né? E a cena termina, né, com o Matt sendo levado pelo monstro, né, sua chupeta caindo e flutuando pelos túneis sombrios de Derry até as profundezas onde a Coisa habita. E mais uma vez, assim como aconteceu nessa cena, né, o Matt sendo uma vítima, a chupeta dele caindo na água, a gente tem o elemento da água que basicamente conecta tudo no universo de It, a Coisa. Se vocês perceberem, os maiores momentos de terror desse universo do Stephen King, de It, a Coisa, está relacionado com a água, porque é lá que essa miséria que vive. Ou seja, é nos esgotos, nas enchentes, nas
vítimas que somem e também aparece em várias outras obras do Stephen King. A simbologia é muito clara. A água, assim como a coisa, não tem forma, não tem limites e pode estar em qualquer lugar. A água pode assumir qualquer forma, exatamente como a coisa. Ela se infiltra em qualquer lugar, ocupa cada canto e preenche tudo ao seu redor, assim como a criatura preenche a mente das suas vítimas com medo, invadindo cada brecha da consciência, revelando seus piores medos e segredos mais sombrios, velho. E tem mais, a água sempre busca o ponto mais baixo, então quando chove, ela cai do céu, que é uma metáfora perfeita para queda da graça, a perda de pureza, e acaba sempre descendo, indo parar debaixo da superfície. É justamente aí que entra os esgotos de Derry, o domínio do Pennywise, que representa o inferno na Terra. E com isso, a câmera se abre, né, para uma linda panorâmica de Derry dos anos 60 e vemos o Phil observando aviões militares cruzando o céu. E no pulso ele usa um relógio do personagem Tom Colbert Space Cadet, que é um clássico da cultura pop dos anos 50, né, que virou série de rádio, TV e quadrinhos, inclusive um dos gibis que aparece depois no episódio. E logo em seguida conhecemos o Leroy, né, o avô do Mike, o membro lá do Clube dos Perdedores, que a gente conheceu em It de 2017. E lá em It 2017 tem uma cena que o pai do Mike, ele diz o seguinte, e essa frase agora faz muito mais sentido, ela tem um contexto muito maior. Ele basicamente diz, seu pai já tinha mais responsabilidades nessa idade. E o Mike responde, eu não sou meu pai. E esse diálogo, como eu disse, ganha um novo contexto agora, né, já que o Leroy é exatamente o modelo de coragem e disciplina militar que moldou as gerações da futura família Hanlon, velho. E durante uma conversa casual, um dos personagens comenta que a cidade provavelmente não tem um bom restaurante chinês. É uma referência divertida ao restaurante onde o Clube dos Perdedores se reencontra em It capítulo 2, velho. E tudo isso que eu tô falando serve também pra minissérie dos anos 90, tá? Porque é basicamente a mesma cadeia de eventos, a mesma cronologia, então tudo que eu disser aqui de It capítulo 2, It 2017, serve pra aquela outra minissérie clássica do Tim Curry lá dos anos 90, tá, gente? É a mesma história. E então surge um rosto familiar, né? O Chris Chalk, né? O ator que interpreta o Dick, que é o mesmo personagem do Iluminado. E no romance original de It, né? O Dick, ele aparece como cozinheiro do exército e é um dos membros do Black Spot, né? O clube frequentado pelos soldados negros que foi incendiado pela organização White Legion, que é o mesmo evento que a série promete explorar. E usando seu dom psíquico, né? Conhecido como O Brilho, né? The Shine, o Dick, ele conseguiu salvar várias pessoas durante o incêndio. E esse dom, o mesmo que o pequeno Dennis possui em O Iluminado, permitia que o Dick sentisse a presença maligna, inclusive do Pennywise. E anos depois ele confessa que nunca deixou de sentir o mal de Derry, mesmo após fugir de lá. E é por isso que quando vemos mais velho, né, trabalhando como chefe no Hotel Overlook, dá pra sentir que ele reconhece aquele mesmo tipo de energia sombria, né? E ainda na base militar, né, dá pra gente ouvir, né, burburinho do que tá rolando por ali, das pessoas que passam, que vêm, de que ali naquele momento, naquele espaço, tem um lugar chamado Operações Especiais, ou então projetos especiais, ou seja, tem coisas, eles estão fazendo experimentos, tá rolando alguma coisa bizarra por ali. Cara, em outras obras do Stephen King, né, como Firestarter, O Nevoeiro e Dreamcatcher, bases secretas do governo lidam com visitantes alienígenas e experimentos proibidos. Exatamente o tipo de coisa que combina com o universo de It, né? Então em Dreamcatcher, por exemplo, o exército tenta conter uma infestação alienígena que se espalha como uma infecção psíquica, algo muito parecido com o que a coisa representa, que é um parasita cósmico que invade e corrompe a mente humana. Sendo que o King, né, ele nunca confirmou que o alienígena, o Mr. Grey, ele é a mesma entidade da coisa, mas essa é a grande teoria popular entre os fãs, né, de que os dois são a mesma pessoa, basicamente, a mesma entidade. Afinal, as duas histórias se passam em Derry, né, tanto It quanto Dreamcatcher, e ambas envolvem seres vindos do espaço que manipulam as emoções humanas, cara. Deve ser a mesma entidade. E como a Warner Bros. É basicamente a detentora dos direitos, então não é de se imaginar que daqui a pouco vai surgir uma espécie de Kingverse, né, eles vão unir todos os elementos, todas as entidades do que o Stephen King criou ao longo dos anos, vai pegar a coisa, vai pegar o Mr. Grey, vai pegar as criaturas do Nevoeiro, vai juntar todo mundo e fazer uma espécie... E essa é uma referência direta à campanha real dos anos 50 e 60 que ensinava crianças a se protegerem em caso de ataque nuclear. O mascote era uma tartaruga e o objetivo era instruir os pequenos a se esconderem em seus cascos, que é uma metáfora perfeita para o instinto de defesa. Só que, obviamente, se você conhece um pouco do universo de It, do Stephen King, se a tartaruga é a Maturin, pô, óbvio. Cara, é estranho, né? Porque a Maturin nunca apareceu em live action, não apareceu na minissérie dos anos 90, que eu lembre não, e não apareceu nos dois filmes. Ela apareceu em referência, mas não como um personagem. Temos aqui Maturin, a tartaruga cósmica, o ser que criou o universo e serve como contraparte divina da coisa. Na mitologia de It, né, antes mesmo de o tempo existir, só havia duas entidades. Maturin, o criador da vida, e simplesmente It, né, a coisa, que é o devorador de tudo. E sim, amplia o ódio, o preconceito e a maldade que já existem dentro das pessoas, né, tornando a cidade um planeta de pressão prestes a explodir. E logo depois tem um diálogo que é uma grande referência ao próprio Stephen King, cara. Quando eu vi isso daí, eu achei genial. Que é o ele veio pra Terra. Cara, isso é uma piscadela ao próprio
próprio Stephen King, né, que sempre admitiu odiar planejar tramas e sempre gosta de deixar suas histórias fluírem naturalmente, né, guiadas pelos personagens. E no quarto dos garotos, cara, tem um último easter egg maravilhoso, né, que é o pôster do clássico O Monstro da Lagoa Negra, de 54. E esse detalhe é especial porque no livro original, a coisa assume justamente essa forma monstruosa em uma das aparições, que é um tributo ao terror clássico e ao imaginário das criaturas que povoaram os medos de gerações inteiras, né. E outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito do que comentar, vários detalhes, referências e easter eggs. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, tá? @LucasMeGeek, a gente tá fazendo a cobertura por lá também da série do It, faz tudo isso que é nóis. E como vimos, né, nos filmes de It, o Clube dos Perdedores é formado por crianças que viveram tragédias e traumas. E o mesmo vale para o novo grupo de jovens apresentados em Welcome to Derry, especialmente a Lily, né? Porque um ano antes dos eventos do episódio, o pai dela morreu em um acidente de trabalho com uma máquina e desde então a garota é tratada como maluca pelos colegas. Isso porque ela passou um tempo em Juniper Hill, né, que é o famoso asilo que aparece em diversas obras do Stephen King, né, como Insônia, Coisas Necessárias, A Metade Sombria e, é claro, It. E a gente viu que em It capítulo 2, né, esse asilo é exatamente o mesmo em que o Henry Bowers, aquele miserável lá que atormentou a vida do Clube dos Perdedores e que simplesmente matou o próprio pai, ele tá nesse asilo. E logo depois temos a icônica cena dos canos de esgoto com vozes de crianças ecoando. Quase todos os moradores de Derry já ouviram esses sons misteriosos, mas o poder da coisa faz com que eles ignorem o mal ao redor, cara. É como se toda a cidade estivesse anestesiada, vivendo em uma ignorância proposital, cega ao terror que se esconde sob o chão, velho. A criatura não apenas alimenta os moradores de Derry, mas também os usa como escudo humano, né, distorcendo suas mentes para se proteger do mundo exterior. E na escola, dentro do banheiro, a gente simplesmente tem um easter egg ao pai da Beverly Marsh, exatamente a Beverly de It, cara, que a gente viu nos filmes, a personagem ruiva. Simplesmente tem um nome dentro de um coração no banheiro, escrito Alvin Marsh. Pois é, o pai abusivo da Beverly Marsh, né, um dos personagens principais do Clube dos Perdedores, cara. E é genial que a referência esteja justamente ali, no banheiro, o mesmo tipo de ambiente que a gente viu a Beverly pela primeira vez em It, a coisa, velho. E eu lembro que no filme também as portas dos banheiros eram rabiscadas com vários nomes, né? Ou seja, isso já existe há muito tempo, desde a época do pai da Beverly. E obviamente o easter egg é muito legal, é interessante, mas o pai da Beverly é um escroto completamente, né? A gente aqui não vai bater palma pra esse maluco, pelo amor de Deus. E a Lily, aliás, tem vários paralelos com a Beverly, né? Ela também tem um encontro aterrorizante com a coisa através do ralo do banheiro de casa, do mesmo jeito que a Bev enfrentou o sangue jorrando na pia. E essas repetições não são coincidência, né? Elas reforçam o tema central da série, que é o mal recorrente, o ciclo que volta a cada geração. E também tem um paralelo entre o Stan e Ted, porque ambos meninos são judeus se preparando para o Bar Mitzvah, né? Que é o ritual de passagem da infância para a vida adulta, que é mais uma camada simbólica de amadurecimento em meio ao horror, cara. Só que diferente do que muitos estavam aguardando, né? Principalmente quando se formou aquele núcleozinho ali das crianças e a gente imaginou o quê? Pô, a gente vai ter esse núcleo aqui, são os protagonistas, são o novo clube dos perdedores, então... Não, todo mundo foi de arrasto pra cima. Cara, no fim do episódio, 3 das 5 crianças são brutalmente mortas, né? Restando apenas Lily e Ronnie. É um choque que mostra que Welcome to Derry não tem medo de ser ousada, cara. E em uma das cenas, né, a gente vê o Ted lendo um gibi do Batman, né, com cara de barro. E a capa diz o seguinte: Batman e Robin enfrentam a ameaça de Clayface. E é uma escolha proposital, né? Afinal, Clayface é um metamorfo, exatamente como Pennywise. E ambos usam a capacidade de mudar de forma para enganar e aterrorizar suas vítimas. E curiosamente, né, no mesmo dia em que saiu esse primeiro episódio de Welcome to Derry, o James Gunn, atualmente o chefão que tá encabeçando essa nova fase da DC nos cinemas, ele postou essa capa desse quadrinho no Insta dele. Ou seja, baita referência. E como Welcome to Derry e os filmes da DC pertencem ao Warner Bros., é bem provável que tenha rolado uma colaboração interna para inserir esses easter eggs da DC no universo de It, né? E logo depois temos uma cena aterrorizante, a do abajur feito de pele humana. E esse é mais um exemplo da coisa invadindo a mente de suas vítimas e as transformando naquilo que elas mais temem. No caso do Ted, o medo nasceu durante o jantar, quando seu pai mencionou as atrocidades dos nazis durante o Holocausto, né? Que faziam abajures com pele judaica. E é exatamente esse terror que a criatura usa contra ele. E em seguida, né, a gente tem uma conversa entre o Shaw e Hanlon, em que o Shaw comenta que o momento mais orgulhoso da vida dele foi quando se alistou como Dog
Boy, né? Que é um apelido usado para os soldados americanos da Primeira Mundial, né? E mais adiante, as crianças se reúnem na biblioteca pública de Derry, que é um cenário bem clássico dos filmes de It, e lá a gente nota um livro com o rosto daquele miserável alemão, que eu me recuso a dizer o nome dele aqui, que é uma clara conexão com o medo de Ted e uma metáfora pro mal que nunca morre, né? Seja em forma de tirania humana ou em forma de um palhaço miserento. Sendo que a cena também reflete o medo coletivo da época, né? Que é o pós-guerra, a Guerra Fria e a nova era nuclear que surgiu após as bombas de Hiroshima e Nagasaki. E Welcome to Derry mistura perfeitamente o terror sobrenatural com o terror histórico. E isso é o que torna a série tão rica, cara. E mais tarde, né, o Hanlon, ele leu o jornal e encontramos outra referência, que é uma notícia sobre a construção do monumento de Paul Bunyan, que é o mesmo que aparece em It capítulo 2, né? E outra sobre um homem que morreu em um acidente de carro, que é mais uma das inúmeras tragédias que parece acontecer diariamente em Derry. E então o Hanlon, ele é atacado, né, por alguns homens misteriosos utilizando aquelas máscaras meio sinistras, e eles simplesmente pedem informações sobre esse novo avião militar. Só que ninguém sabe ao certo quem são esses mascarados. Só que essas máscaras levantam uma teoria interessante. E se eles forem o Blue Boy Group, né, o grupo militar secreto do Dreamcatcher? Porque no livro essa equipe investiga uma invasão alienígena em Derry, e isso abre uma possibilidade fascinante. Talvez o Welcome to Derry esteja unindo os universos de It e Dreamcatcher, né, sugerindo que a coisa, o Sr. Grey, o vilão de Dreamcatcher, são manifestações de uma mesma entidade cósmica, velho. Ou então esses mascarados podem ser da organização The Shop, né, que é outro grupo secreto recorrente nas obras do Stephen King, responsável por eventos de O Nevoeiro, A Incendiária e diversas outras obras, né? E em todas essas histórias vimos o governo americano mexendo com forças que não compreende e sendo punido por isso. E na mitologia do Stephen King, nada é isolado, né? Tudo se conecta mesmo quando os nomes mudam, né? Os monstros, as entidades e os traumas são ecos de um mesmo horror universal, velho. E durante uma tomada aérea da cidade de Derry, a gente vê alguns lugares familiares, como Nan's, né, a lanchonete, e o Quality Meats, né, que são locais que aparecem em outros cantos do autor. E de volta ao cinema, né, a Marquise anuncia o filme The Evil of 4 O'Clock. E tem um post de Wild Westerns, né, que são filmes reais da época que ajudaram a situar o clima dos anos 60 da série. E então chegamos a uma das cenas mais impactantes desse final, que é justamente o projetor do cinema, que a gente já viu isso lá em It de 2017, gente. Quem não lembra disso? Foi o momento em que o Clube dos Perdedores realmente se uniu. Aqui, a série recria esse instante de forma magistral, cara. A coisa infesta o rolo do projetor e começa a distorcer as imagens. Então vemos Matt, né, dentro do filme, e logo atrás dele a família demoníaca da estrada. E o rosto do Matt começa a se transformar em Pennywise, né, reproduzindo exatamente o sorriso macabro do palhaço dançarino, velho. E logo em seguida, o bebê alado rompe a tela, que é uma referência direta à cena de It 2017, quando Pennywise ele salta do projetor e fica uma criatura gigante. E essa sequência, cara, não é só uma referência, não é só um tributo, pode ser o momento mais impactante de toda a temporada para essas duas personagens. Pode ser o momento em que Lily e Ronnie vão se unir para poder derrotar essa coisa de uma vez por todas, porque elas presenciaram isso, assim como os perdedores presenciaram lá em 2017 em It a Coisa. Depois desse incidente, depois do projetor, que todo mundo viu Pennywise juntos pela primeira vez, eles se uniram para poder derrotar a coisa. E comenta aí embaixo se faltou algum outro easter egg, alguma referência, que eu vou ler e responder todos os comentários. Comentem aí o que vocês acharam do primeiro episódio, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!